Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Mateus e a nossa leitura de hoje é Mateus capítulo 21. Eu quero ler com os irmãos dos versículos 12 até o 17. É aquela passagem em que Jesus fica de certa forma indignado e vem ali purificando o templo, falando que aqueles homens estavam fazendo do templo um covil de ladrões. Então deixa eu ler essa passagem com os irmãos. A partir do versículo 12 está escrito assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e lhes disse: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que estas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram: dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Amados, eu acho interessante algumas coisas nessa passagem aqui, que acontecem três coisas ao mesmo tempo. Jesus repreende, Jesus cura e Jesus é adorado, recebe louvor, adoração, tudo no mesmo momento. Quando ele entra no templo, a palavra fala que ele expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Eu acho interessante isso, que ele não repreende somente aqueles que estavam vendendo para se beneficiarem das coisas de Deus, mas ele expulsa todos, tanto os que estão vendendo quanto os que estão comprando. Amados, a gente tem vivido tempos difíceis, fazendo uma analogia com os tempos que nós vivemos hoje. Nós sabemos que muitos e muitos estão o quê? Vendendo a palavra de Deus, vendendo a mensagem de Deus, tem feito do evangelho uma fonte de lucro. E a palavra deixa claro aqui que Jesus chegou, entrou no templo e expulsou os que estavam ali, mas ele não expulsou só os que estavam vendendo, só os que tinham intenção gananciosa de adquirir lucro, de ter lucro com as coisas de Deus. Mas ele expulsou os que estavam comprando, ou seja, aqueles que estavam se sujeitando a esse modelo de vida que não é o modelo de vida de Deus. Isso me faz refletir um pouco como nós temos conduzido a nossa vida. Muitas vezes nós não vendemos, mas nós nos tornamos cúmplices daqueles que vendem, daqueles que fazem do evangelho uma fonte de lucro. E aí nós precisamos refletir um pouquinho, principalmente quando eu leio em 2 Timóteo, no capítulo 3, quando fala sobre como será nos últimos dias, e aí dá uma declaração completa ali falando que os homens seriam egoístas, avarentos, prepotentes, não teriam amor uns pelos outros, e no final fala assim que eles têm aparência de piedade, mas eles negam o poder de Cristo Jesus. Ou seja, são pessoas que se dizem cristãs. Quando diz que tem aparência de piedade, são pessoas que se dizem crentes, mas na verdade não são. São pessoas que têm feito do evangelho uma fonte de lucro. São pessoas que têm usado a palavra para benefício próprio. E aí nós precisamos compreender um pouquinho, analisar um pouquinho e pedir discernimento do Senhor. Porque quando o apóstolo Paulo escreve aquela carta para Timóteo, depois você pode ler com calma, 2 Timóteo capítulo 3,
Ele fala para se afastar dessas pessoas. Afaste-se dessas pessoas também. Ou seja, desses que se dizem cristãos, mas não vivem como cristãos, que fazem o evangelho ser algo para benefício próprio. O apóstolo Paulo é enfático: afastem-se desses também. E aqui nessa passagem de Mateus nós vemos Jesus expulsando essas pessoas que estavam o quê? Fazendo negócios, estavam querendo se beneficiar com as coisas de Deus. E não funciona assim, no reino de Deus não funciona assim. E ao mesmo tempo que aquilo estava acontecendo, chegaram pessoas que identificaram, que reconheceram que Jesus é a fonte da cura, que Jesus é a fonte da vida. Eu acho interessante isso, por quê? Porque é no mesmo ambiente. E é o que nós temos visto hoje. No mesmo ambiente, nós vemos pessoas gananciosas que estão querendo fazer do evangelho uma fonte de lucro, benefício para si mesmo, mas existem aquelas pessoas que estão reconhecendo que é em Jesus que elas têm a fonte de vida, a fonte de cura. E aí quando fala que os cegos e os mancos se aproximaram de Jesus, não se aproximaram daqueles que estavam vendendo, não se aproximaram daqueles que estavam fazendo ali daquele local de reunião do templo. Eles não se aproximaram daqueles que estavam fazendo daquele local, como Jesus disse, um covil de ladrões. Mas eles se aproximaram de quem? De Jesus. Eles reconheceram que a fonte da cura que eles precisavam estava em quem? Em Jesus. Não era comprando o que aqueles homens estavam vendendo que eles receberiam a cura dele, mas eles identificaram e reconheceram que era em Jesus. E eles foram até Jesus e eles foram o quê? Curados. A palavra diz que os cegos e os mancos aproximaram-se dele e ele os curou. Esse é o nosso Senhor. Ele é a fonte da vida, a fonte da cura. E nós precisamos o quê? Reconhecer que a fonte da vida está em Cristo Jesus. Não está num pastor, num profeta, num líder, naquele que se denomina o grande, que tem só porque tem um nome muitas vezes reconhecido. É nele. Não, é em Cristo Jesus. E esses cegos e mancos reconheceram isso, que era só em Jesus que eles teriam a sua cura. E ao mesmo tempo as crianças reconheceram que o único digno de louvor, de adoração era quem? Jesus. É por isso que Jesus disse: se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, vocês não herdarão o reino dos céus. Eu acho interessante essa passagem, amados. Num mesmo momento existe repreensão, existe cura e existe louvor e adoração a Deus. E nós temos visto isso no meio da igreja hoje. No mesmo local, muitas vezes nós nos reunimos ali num local, numa congregação, num templo, para adorar a Jesus Cristo, e nesse mesmo local nós conseguimos compreender e ver aqueles que estão apenas comprando e vendendo as coisas de Deus, aqueles que de fato entendem que a única fonte de vida e de cura é Cristo Jesus e vão com o coração rendido a Cristo, e aqueles que, assim como essas crianças, reconhecem que o único digno de louvor e de adoração é Jesus Cristo. Nós não temos muitas vezes como nos desvencilhar de tudo isso, mas quem nós temos sido nos nossos encontros no templo, nas congregações, quando a igreja se reúne como uma assembleia? Quem nós temos sido? Aqueles que compram e vendem as coisas de Deus, que vão com um coração ganancioso, apenas querendo receber uma bênção de Deus? Ou nós somos aqueles que reconhecem que a única fonte de cura e de vida é Cristo Jesus e vamos com o coração rendido para receber do Senhor a cura que precisamos, a restauração que precisamos? Ou somos como essas crianças que reconhecem que o único digno de louvor, de adoração, de exaltação é Cristo Jesus? Então,
levantamos as nossas mãos e rendemos todo louvor e toda adoração a Jesus Cristo, o único digno. Amados, que eu e você sejamos esses que reconhecem que a única fonte de vida e de cura é Cristo Jesus, que o único merecedor de louvor, de exaltação, de glória é Cristo Jesus. Que eu e você não sejamos esses que se acomodam e começam a comprar e vender as coisas de Deus. Ou seja, esse coração que se reúne não para louvar a Deus, não para receber a vida plena de Cristo Jesus, mas se reúne apenas com o coração apenas desejoso de benefícios próprios, apenas querendo adquirir as coisas de Deus, como se Jesus Cristo já não tivesse realizado uma obra completa, uma obra que já nos beneficiou inteiramente, já temos tudo em Cristo Jesus. Podemos reconhecer que nele temos a cura que precisamos, nele temos a fonte de vida e ele é o único digno de louvor. Eu quero encorajar você a render o seu coração, reconhecendo que tudo o que você precisa encontra-se em Cristo Jesus e reconhecendo que só Ele é digno de todo o seu louvor, sua adoração, sua exaltação. Quando nós vemos aqui, a palavra fala que os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus estava fazendo e eles ficaram o quê? Ficaram indignados, revoltados, não aceitavam isso. Eles não aceitavam a simplicidade do evangelho. Por quê? Porque eles estavam ali a favor daqueles cambistas que compravam e vendiam as coisas de Deus, que faziam das coisas de Deus uma fonte de lucro, ou então faziam das coisas de Deus algo como se o relacionamento com Deus fosse simplesmente uma troca, porque aqueles que compravam as coisas ali não tinham entendido nada a respeito dos sacrifícios que Deus solicitava para eles fazerem. Porque aqui está falando ainda sobre a época da lei, aqueles que iam até o templo fazer os seus sacrifícios. Nós podemos fazer a analogia com a nossa vida hoje. Hoje, Cristo Jesus já realizou uma obra e uma obra completa. Quando nós nos reunimos como igreja no templo, é para adorar ao Senhor, é para reconhecer que a única fonte de vida é Cristo Jesus, é para nos ajudarmos uns aos outros em amor, pelo menos deveria ser isso, né? Mas o que, infelizmente, mais nós temos visto é exatamente essa atitude que Jesus condenou, porque ele expulsou essas pessoas do templo, aqueles que estavam comprando e vendendo as coisas de Deus. Amados, que eu e você não sejamos essas pessoas, mas que nós tenhamos o nosso coração rendido sempre, reconhecendo que a fonte de vida, de cura, de tudo aquilo que nós precisamos é Cristo, e só Ele é merecedor, é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da nossa entrega, da nossa sujeição, da nossa submissão. Que eu e você tenhamos esse coração de rendição e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Vamos orar, amados. Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Muito obrigada porque nós podemos ver que o Senhor, no mesmo momento, o Senhor repreende, o Senhor cura, o Senhor recebe louvor. Pai, obrigada porque o Senhor é extraordinário. Obrigada porque o Senhor é a fonte de vida genuína que nós precisamos. Pai, a minha oração é pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Que nós não nos amoldemos a esse mundo, ao estilo de vida desse mundo que transforma o teu evangelho numa fonte de lucro, que transforma o teu evangelho apenas em algo para benefício próprio. Ah, Senhor, que eu e os meus irmãos tenhamos o nosso coração rendido, que eu e os meus irmãos reconheçamos dia após dia, o tempo todo em nossa caminhada cristã, que a única fonte de vida é Cristo Jesus. Que eu e os meus irmãos reconheçamos que o único digno de louvor, de exaltação é Cristo Jesus.
Pai, que eu e os meus irmãos tenhamos um coração rendido ao Senhor, entregue ao Senhor. Pai, que todo orgulho, que toda soberba, que toda a ganância, o Senhor mesmo, se existe isso em nosso coração, que o Senhor mesmo traga luz, para que nós possamos nos livrar de tudo isso, para que nós possamos deixar o Senhor limpar tudo aquilo que precisa ainda ser limpo em nós, no nosso coração, nas nossas motivações, nas intenções do nosso coração. Nós queremos de fato viver para a sua glória, Pai. Nós queremos de fato manifestar a vida de Cristo que o Senhor depositou em nós. Queremos realmente sermos embaixadores de Cristo nessa terra. Nos ajuda a viver assim, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.